um reparo na sua colocação, para mudar um pouco o sentido, né? O PROIFES, não sei se está gravado aqui, certamente você deve ter ouvido, né? Mas não sei se ficou claro. Nós iremos fazer, não é o plebiscito contra o debate presencial, não é a eliminação do debate de ideias, não é a eliminação da conversa no tete-a-tete que nós propomos. Não propomos isso. Nós faremos, eu disse aqui, nós faremos assembleias na minha universidade, amanhã, depois e no outro dia. E faremos, estamos fazendo no Brasil inteiro. O debate presencial é muito importante. O que eu disse foi um pouco diferente. É que esse não é o único elemento para definir se nós chegamos à greve ou não. Na nossa opinião, no próprio Estatuto do PROIFES, há cláusulas que são importantes. Quando nós queremos tomar uma posição que afetará certamente sobremaneira todos os professores, todos os alunos da sociedade, etc. Nós fazemos a pergunta para todos os colegas. Depois de um amplo debate, faremos a maior velocidade possível, politicamente importante que assim seja, nós perguntaríamos: o que isso garante? Isso garante que a decisão de todos, ouvindo o voto de todos, daqueles que quiserem vir à Assembleia. Nós aqui temos um número muito expressivo de professores, muito positivo, tem 100 pessoas, talvez mais, né? Mas tem muitos colegas que optaram por não vir aqui, e eles também têm o direito de dar a opinião deles, porque eles também têm o direito de não querer vir aqui, eles também têm o direito de não querer esse confronto direto com outros, que às vezes são pessoas razoáveis, às vezes são pessoas agressivas, e tem muita gente que não gosta disso. Então nós, para tomarmos uma decisão, nós vamos para além, não eliminando para além do debate presencial. Por isso aqui, em questões fundamentais, nós usamos o plebiscito, que é a consulta a todos. Entendemos que, primeiro, isso respeita a democracia, por isso há uma divergência com os colegas da antes, que teve que o procedimento é um pouco diferente desse. Ele se dá em assembleias, nós não concordamos com isso. Isso são algumas das diferenças. Nós entendemos que esse processo é bom. Primeiro, que ele avança a democracia, ele ouve a todos, e não só uma parte, e todos têm direito de se manifestar. Segundo, as decisões tomadas dessa forma são mais fortes, porque não é preciso você ficar na porta convencendo ninguém. A categoria terá decidido que quer fazer tal coisa, ela vai fazer tal coisa. E isso é uma posição de força, uma posição mais poderosa para enfrentar os nossos contendores que estão do outro lado. Então, essa é que é a questão. Eu não sei se agora, talvez eu tenha sido mais feliz e tenha conseguido explicar de maneira mais pormenorizada isso. Questão de campanha, salário e carreira. Companheiro, é o seguinte. São duas questões distintas mesmo. Uma é a carreira, porque uma carreira que nós queremos para o futuro da universidade. Esse debate da carreira que nós fizemos aqui, que estamos fazendo com os colegas, é um debate que vai dizer como é que vai ser a universidade brasileira em 10, 20, 30 anos. Ele tem impacto no futuro, ele tem impacto no desenvolvimento do país, ele tem impacto no desenvolvimento não só econômico, mas também social, para a conquista da igualdade. Ele tem um impacto imenso para a produção de conhecimento, para o desenvolvimento tecnológico do país. É preciso ser uma carreira atrativa para quem entra, para quem quer ficar e para quem está no topo dela trabalhando para a nossa nação. Então, esse debate é um debate estrutural. Outra coisa, e é diferente mesmo, é quais são os níveis salariais que nós vamos atrelar a cada classe, a cada nível. Essa é uma questão corporativa. Nós não queremos ser mal pagos. Estão intrinsecamente ligadas essas questões? Estão, porque é óbvio que uma carreira que tem níveis salariais baixíssimos não é atrativa. Então, uma coisa tem a ver com outra, tem, mas são diferentes. É por isso que eu, desde o início, coloquei como diferentes. E eu insisto em afirmar que a pauta tem que ficar clara para qualquer greve. E aqui cada categoria faz a greve do jeito que quiser. Mas a nossa compreensão, toda greve tem que ter uma pauta clara. E a pauta clara é a seguinte: nós temos que finalizar a carreira, temos divergências, tem que acertar isso, tem um cronograma que não está sendo respeitado, tem. Mas, sobretudo, nós temos um outro problema, que é que dentro disso está uma pauta salarial. E isso tem que estar claro. Não dá para fazer greve e não dizer: a nossa proposta de pauta salarial é essa aqui, nós queremos 17 mil, 5 mil para entrar, e nós estamos dizendo isso com toda clareza. Então, se a gente for propor uma proposta mais dura, nós vamos dizer com clareza o que a gente quer. Nós não podemos entrar com uma pauta confusa, que fale vagamente para a falta de estrutura das universidades. Existe sim, mas as universidades têm projetos de expansão que todos nós aprovamos, todos nós não. Nós, por exemplo, achamos que é importante isso. Tem que ter qualidade? Tem que ter qualidade. Não tem suficiente de qualidade? Não tem. É por isso que nós estamos na discussão da CONAI, nós tivemos na Conferência Nacional, nós somos a única entidade de professores federais que teve o tempo inteiro na CONAI, que teve o tempo inteiro na discussão do Plano Nacional de Educação, PNE, que está no Fórum Nacional de Educação, e lá nós estamos
universidade do futuro, a universidade boa que a gente quer, ela não vai se dar olhando a universidade para dentro de si mesma. Ela depende de uma pré-escola de qualidade, ela depende de todas as crianças na creche, e para isso tem que ter 10% do dinheiro do PIB na educação. Então é isso que nós temos que lutar, e para isso a gente luta num outro momento, de outra forma muito mais ampla, não colocando como pauta de greve, que você desviar as coisas daquelas que são a preocupação efetiva e objetiva da categoria. A categoria tem sim especificidades muito concretas, e essas especificidades são sim a carreira e são também os nossos salários. Então essa é uma outra ponderação que eu queria fazer. A terceira ponderação tem a ver com a indissociabilidade, que é a questão que a companheira coloca. É fundamental. Nós aqui somos defensores da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nós achamos que nos lugares mais recônditos do país tem que ter sim pesquisa. Nós achamos isso. O fato é que não tem, pessoal. Então essa discussão não pode ser encoberta, porque senão nós vamos para outra discussão, que é a questão das cotas, dizendo assim, todo mundo tem que ter, mas não tem. E o que se faz com a diferença? Se faz duas coisas. Primeiro, cria as condições históricas para que daqui a 20, 30, 40 anos essas diferenças não existam. Isso é uma questão importantíssima, nós estamos de acordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, ao reconhecer a diferença, nós não podemos tratar igualmente os desiguais, porque tem aqueles que chegaram aos 18 anos e não tiveram oportunidades. Então, nós vamos tratar todos iguais, ignorando aquilo que aconteceu antes? A resposta é não. Portanto, nós não temos que ignorar essas diferenças, não temos que dizer, a universidade X devia ter pós-graduação, mas não tem. Então, os professores lá têm que estar na pós-graduação, não estão. Isso tem que ser corrigido no futuro, mas tem aquilo que é do momento, aquilo que é nosso projeto para o futuro, e a questão da igualdade no tratamento de todos, dentro das condições que são objetivamente possíveis nas circunstâncias históricas em que a gente se encontra. As outras questões muito importantes também levantadas pelo Portigo aqui. É a questão do enquadramento. Ele pergunta como é que fica o enquadramento da nova carreira. Nós vamos ter sim uma síndrome do dia seguinte, porque tanto na proposta TANDES quanto na proposta do PROEIFES, o professor que já entrou na universidade e adotou, por exemplo, ele entrou com adjunto 1. O novo professor vai entrar como assistente 1, ou algo equivalente com a proposta de vocês, ou enfim, ou vai entrar como auxiliar 1 e vai entrar no patamar inferior. Nós vamos ter sim a síndrome do dia seguinte. Essa síndrome é um perigo, ela foi péssima. Por exemplo, aconteceu na carreira do ensino básico técnico-tecnológico. A gente já tem essa experiência. O que aconteceu? Por falha do governo. O governo não regulamentou a progressão. E até hoje nós temos um embolamento completo de colegas que entraram com o D1, deveriam estar em D3, estão sendo retidos em D1. E eu espero que o Ministério do Planejamento corrija isso. Agora, enquadramento nós defendemos sim. Nós defendemos que todos entrem, adjuntos entrarão como adjuntos, os que estão hoje como adjuntos, associados serão associados, e os outros que entrarem no início de carreira profissional. Qual é a ponderação que a gente quer? A gente não quer que não seja tratada a distorção que aconteceu com os professores que ficaram inúmeros anos de adjunto 4 por culpa do Estado que não lhes deu uma carreira melhor, e esses professores têm sim que ter seu enquadramento trabalhado agora. Não é justo que o professor ficou um monte de tempo, 10, 15, 20 anos em adjunto 4, se aposentou ou não, depois virou associado 1 e não continuou andando, que esse professor fique lá no Estado. Nós queremos a revisão disso. Então, por enquadramento, a nossa posição é muito clara. Progressão por mérito, que é uma questão levantada pelo professor Carlos Vidigão. Olha, aí nós temos muita convergência com o que você falou aqui. Nós acreditamos mesmo na especificidade acadêmica. Nós não achamos que a nossa categoria é uma categoria como qualquer outra, sem desmerecer nenhuma das outras, que isso fique claro. Então nós achamos que a categoria nossa é uma categoria muito específica. Então nós defendemos que os critérios sejam os critérios de avaliação do trabalho docente em todos os âmbitos indissociáveis, ensino, pesquisa e extensão. Defendemos que o crivo do mérito acadêmico seja de fato dado para isso. Eu sou uma pessoa que tem trabalhado com isso muito. Eu estive na comissão que regulamentou a progressão na classe associada lá no UFSCar, como nós escrevemos. Então nós acreditamos sim na academia, no mérito acadêmico, e não adianta desqualificar isso como meritocracia ou outros nomes. É importante, estar na academia implica em dedicação, implica em mérito, implica em trabalho para o país, em trabalho de produção de conhecimento, em trabalho de formação de gente devidamente qualificada, que vai trabalhar para o nosso Brasil ser cada vez melhor e mais justo. E, finalmente, a última proposta aqui é do Renato. A última pergunta é do Renato. O Renato faz uma pergunta realmente importante.
a categoria, mas aí é que é difícil, porque a categoria como um todo, a categoria, nós somos muitos, e tem uns que têm algumas visões e tem outros que têm outras visões. E aí eu queria concordar com a fala do Ju. Aí é isso, pessoal, não tem jeito. Esse debate ele está acontecendo, ele tem posições diferentes, a existência de diferenças só enriquece, não atrapalha o debate, e naturalmente o desdobramento disso tudo nas mesas vão aparecer várias ponderações com vários ângulos, e isso só nos ajuda, não nos enfraquece de forma alguma. Obrigado, já são 19h20 mais ou menos. Nós temos só 3 perguntas. Espero que responda mais rapidamente, porque eu sei que estão todos cansados, tivemos uma passeata hoje de manhã. E logo após 5 minutos para as considerações finais, ok? Boa tarde. Primeiramente, meu nome é Juliano Zaia, eu sou professor da Faculdade de Direito. Primeiro, também parabenizar a presença dos dois colegas que estão aí discutindo a carreira docente. Eu tenho 3 perguntas, são rápidas, não são complexas. Não. Primeiro é uma questão de negociação, ou seja, eu quero entender melhor como é que o time da negociação. Eu tenho um pouco de preocupação, porque logicamente a gente tem toda uma empolgação do processo agora, que a greve está já forte e está encaminhando para crescimento ainda mais de outras universidades no futuro, mas existe um enredo no processo de negociação que eu acho que ele pode, numa situação, trabalhando um pouco com a visão de advogado de diálogo, acontecer. Agora foi suspensa a negociação, né? Deve ter uma reunião em algum momento, vai chegar a uma situação que vai ter uma reunião, outra reunião, e a questão salarial, ou seja, os valores concretos, eles vão se dar no limite do envio da LOA e da LDO para o Congresso. Ou seja, aí o que vai acontecer é a seguinte situação: o governo apresenta esses valores, não vai dar mais tempo para negociar, ou seja, a negociação já está ali, ou é tudo ou nada. E qual vai ser a posição de ambos os sindicatos nessa situação limite? Se eventualmente o governo apresentar uma proposta que seja totalmente ou parcialmente, mas que traga uma contrariedade frontal com as propostas que eles apresentam. Ou seja, qual vai ser a visão do PROIF e estudantes nessa discussão. Segundo ponto, é uma preocupação referente a o que vai acontecer do ponto de vista judicial no nosso caso. Eu não sei como é que foi nas greves passadas, eu sou professor razoavelmente recente, de 2009 para cá, mas existe uma preocupação em eventualmente entrar com mandado de segurança preventivo contra o eventual risco de corte salarial. Isso é um outro ponto. E terceiro, eu queria perguntar exatamente para o Chu uma pergunta mais específica. Como é que, na proposta do Andes, se trabalha a ideia da extinção do cargo de titular com o problema da endogenia? Ou seja, o professor tem que estar na faculdade há anos e você acaba repetindo talvez uma estrutura endogênica na faculdade. Ou seja, como é que se trabalha a proposta do Andes com essa situação endogênica? Basicamente isso. Meu nome é Fernando, sou professor do Departamento de Saúde Coletiva da UNB. Só um breve comentário, nós estamos fazendo um debate também sobre a carreira nos momentos que a gente tem também no nosso ano de colegiado, apesar de conseguirmos ter parado 100%, né? Nenhum professor está dando aula na saúde coletiva. Conseguimos isso na graduação e na pós, e o que eu tinha dado informe na Assembleia, nós conseguimos uma coisa inédita para nós, que no dia que nós temos esse fórum, nós temos uma reunião com mais de 100 alunos da saúde coletiva, e agora, nesse momento, está tendo uma agenda integrada de greve com os nossos estudantes. Então, nós temos uma agenda de debates com os estudantes, e hoje à noite nós já estamos discutindo também a carreira de sanitarista, que é um curso novo de saúde coletiva. Então, os estudantes pactuaram também que não vão ficar parados e vão estar debatendo conosco forma de regulamentar a carreira deles. Então, fizemos uma agenda convergente. A minha pergunta é muito objetiva, viu? Para os dois, ela até, eu acho que está sendo bem esclarecedor, não vou ficar repetindo o que eu já aprendi aqui nesse momento, mas tem uma questão que é muito específica da UNB. Eu queria comentar com os dois sindicatos, que é o seguinte: nós recentemente fizemos uma greve muito dura e tivemos sucesso, que foi a questão da UFSC. Eu queria saber, no caso, eu acho que para informar a nossa base, no caso de uma reestruturação de carreira, como ficaria a questão da UFSC aqui na UNB, que onde a gente conseguiu 30% para a maioria dos docentes, né? Queria que fosse dado um panorama.
corrigir o Ju mais uma vez aqui, dizer que essa é a segunda vez que a gente faz um debate inédito, né? IFES PROANTES, uma outra vez teve Eduardo aqui, e é importantíssimo, mas eu estou mais preocupado com o futuro. A pergunta é o seguinte: olha, o cenário que nós temos aí, objetivamente, e o que interessa aos professores é a tabela salarial. O cenário que nós temos aí de crise diz o seguinte: olha, a Dilma diz que ferrou, não vai dar nada. Ok? A resposta final que a gente vai ter disso é dia 1º de agosto ou 31 de agosto. Eu não estou sabendo bem essa data. O Ju colocou dia 31. Dia 31 de agosto. A pergunta é o seguinte: num cenário do governo não dá nada, ou dá uma coisa escalonada em 5, 10 anos, que eu acho que é o desejo deles. Não é possível a gente construir uma unidade, uma greve nesse sentido? Quer dizer, o Proífes vai esperar até quando para o governo sinalizar que não vai dar nada? Quer dizer, qual é a perspectiva? Na medida que o ônibus entrou em greve, ele sabe que não vai ter mais espaço de negociação porque o governo não aceita. Né? O Proífes vai continuar negociando até quando? Até quando ele vai acreditar que ele vai botar alguma coisa? Eu acho que essa é a questão central. Na nossa Assembleia aqui, nós discutimos que era plano de carreira e no tipo dele estava a questão salarial. E isso para o conjunto dos professores que vem aderindo, sem piquete, sem paralisação, sem ações maiores. Quer dizer, qual é o sentido? É possível a gente criar uma unidade e é possível que o governo nos responda rápido que ele vai dar ou não? Quer dizer, está nos enrolando. Então, o que é fundamental é o seguinte: daqui para frente, o que é possível de a gente ter de acordo conjunto, o que é possível de a gente construir em conjunto, tá? E como a gente avança na luta. Esse é o principal problema, tanto para o isso como para o resto. O que a gente pode fazer para juntar esforços no sentido de obter a tabela salarial e a carreira do meio. Tem só a última pergunta aqui, rapidinho. Boa noite, meu nome é Renan Tira, sou professor na Faculdade do Ramo. Eu fiquei em dúvida na questão da proposta do Proífes. No caso do sendo professor assistente, eu vi nos quadros comparativos, terminando meu doutorado, eu poderia concorrer a um salto para a carreira de adjunto, que foi nos quadros comparativos, seria uma das propostas do governo. E eu não consegui entender muito bem como que é isso. Eu, como assistente, terminando meu doutorado, eu continuo assistente, progredo na carreira normalmente, tenho uma gratificação, como é que fica? Obrigado. Vamos ver se a gente consegue rapidinho responder todas elas e depois considerações finais. Tá, vou começar dessa vez. Primeiro, companheiro do Gama, desculpa, eu peguei seu nome. Renan. Então, Renan. Você está falando uma questão muito importante que, no acordo que o professor assinou em 2008, nós tratamos. Que é assim, né? Os professores, como é que se trata aqueles professores que estão na universidade e estão na transição? Regras de transição, é o que você está falando. E em 2008, o Proífes teve o cuidado de propor regras de transição para a carreira de BTD, que foram as seguintes: todo colega que estava já em programas, já estava inscrito em programas de mestrado, quando da criação da nova carreira de BTD, em julho de 2008, esse colega tinha o direito, houve um acordo do então secretário do Ministério do Planejamento, do Maria, isso foi lavrado na ata de acordo, e a solução que nós demos foi a seguinte: quando o colega tivesse inscrito em mestrado ou inscrito em doutorado, antes da promulgação da lei, né, ele teria o direito de, uma vez terminado o seu mestrado e doutorado, dar o salto. Nós fizemos assim, tá? E acho que temos que fazer exatamente a mesma coisa, né? Para que você não tenha uma descontinuidade no período de transição, pegando uma expectativa de direito que é a sua. Claro, você está, então, você está fazendo mestrado, doutorado, né? E a sua expectativa, óbvio, é de terminar. Foi assim que você está trabalhando, você programou sua vida para isso, né? Você terminando seu doutorado, você tem a expectativa de progredir. Então, a ideia é que no acordo tinha uma cláusula, um artigo específico, para que a expectativa de direito do colega não fosse frustrada. Tá? Eu acho que nós podemos fazer isso perfeitamente da mesma maneira. Agora, pegando a ordem inversa aqui, que eu estou pegando o Flávio aqui, né? A crise. Nós temos uma crise
nós achamos extremamente preocupante a suspensão, até porque nós entendemos que a suspensão não se dá por conta da greve, muito embora não estamos aqui falando bem nem mal da greve de forma alguma, mas acho que a suspensão pode ter um significado muito pior do que esse. Uma suspensão por razões outras, por uma razões de não querer conversar com os servidores por conta da crise. Então essa é a preocupação que nós temos. Agora, a pergunta do Flávio, o que há concordância e divergência? Tem muitos pontos de concordância, tipo, na própria exposição aqui, nós ficou claro, várias questões de concordância, de valorização de população, uma série de outras, e tem divergências que são difundas, vão ter que ser arbitradas em algum momento. Tá? Se são duas carreiras de uma, se acaba com o cargo de professor dos lados se mantém, os dependentes se mantém, e outras divergências. Então isso vai ter que ser sanado, não temos como resolver isso. E temos divergências táticas também. Quer dizer, divergências táticas. Eu não sei o que vai acontecer no dia 3 de junho. Aqui não vai nenhuma crítica específica ao fato de uma entidade ter entrado em greve ou ter deixado de entrar, porque, como eu disse antes, a gente respeita a decisão. Agora, a nossa divergência é assim, né? Nós achamos que primeiro tem que terminar o período pactuado, depois nós temos que avaliar. E terceiro, certamente a reunião do Conselho Deliberativo do PROES fará no dia 3 de junho, avaliar qual é o melhor momento para uma atitude mais incisiva. Pergunta, será agora, no fim de maio? Será no início de agosto? Qual será o momento mais apropriado? Certamente o Conselho Deliberativo do PROES vai se debruçar sobre essas questões. Será no meio de junho? Será no dia 3 de junho? Nós vamos ter que definir isso. Porque no PROES, certamente, quem vai definir isso não é a direção. Porque o PROES funciona assim, uma federação, que tem representação proporcional. Então, na reunião do Conselho Deliberativo, vão estar lá 2 de São Carlos, vão estar lá 4 do Rio Grande do Sul, etc e tal, assim por diante. É uma reunião grande em que tudo isso vai ser avaliado. E, eventualmente, se houver uma decisão de um enfrentamento mais objetivo, vai se levantar as várias possibilidades e se perguntar ao conjunto dos filiados qual a tática que eles consideram melhor. E, claro, que nós vamos, como direção, o Conselho Deliberativo tem a obrigação de indicar caminhos para isso. Então, podemos também ter diferenças táticas. Respeitamos o momento que foi escolhido, mas temos também o direito de indicar ou não posições mais drásticas em um momento que nós consideramos taticamente melhor. Né? Bom, finalmente a questão do Juliano, que é o enredo, 31 de agosto, a data limite, etc. e tal. Que é isso, que é um pouco que eu coloquei, pessoal. Quer dizer, na verdade, nós temos o nosso time, e o time da condução é diferente do nosso, e nós vamos decidir no nosso ritmo quando o que fazer. Tá? Isso depende muito do que disserem as assembleias do Brasil inteiro e do que o Conselho Deliberativo vai decidir no dia 3 de junho. Eu não teria como antecipar vocês aqui o que nós vamos fazer. Seria, inclusive, uma coisa absolutamente pouco razoável, né? Porque se essa reunião aqui fosse já no início de junho, certamente podemos vir aqui de novo em outro momento, e certamente vocês vão saber que vai estar publicado na nossa página. Por enquanto, todo o nosso posicionamento é exatamente isso. Nós estamos terminando de esperar o prazo, nós vamos analisar o que tiver em cima da mesa, nós vamos reunir todos os nossos representantes de cada uma das entidades federadas do Brasil inteiro, e no dia 3 de junho nós teremos uma posição em relação à tática, em relação ao qual enfrentamento, isso vocês saberão propriamente. Não me compete nesse momento, seria inadequado, inconveniente eu estar antecipado de qualquer posição. Não temos essa posição neste momento. Obrigado, professor Ju. Algumas coisas eu vou ter que rebater aqui. Evidentemente que uma discussão de carreira com um sentido da carreira para a questão remuneratória vinculada à carreira tem tudo a ver e está na pauta de negociação. Mas dizer que nós estamos numa campanha salarial específica dos docentes tem algo de ilusório nesta fala. Tem algo de criar ilusões. Porque campanha salarial como tal dos servidores públicos envolve um índice, envolve discussão de reposição de perdas e é um processo do conjunto dos servidores públicos. O engodo de trabalhar meio carreira, meio salário e no final das contas alguma coisa que dá tabela, que atravessa, desestrutura e desestruturou a carreira e as nossas relações de trabalho até aqui. Tudo isso que é dito, que parece que evoluímos, se nós quisermos repor o poder aquisitivo dos
salário do professor adjunto 1, especialista, de 95, antes do Fernando Henrique, nós precisaríamos acrescentar 68% do salário dele. Enquanto o professor titular, doutor DE, pegando de 95 até julho do ano passado, teve uma recuperação de 5,9% acima da inflação. Isso significa, nesses vários passos, vender parte da categoria em troca de outra. E isso nós não vamos fazer. Por isso o sentido tem que ser da organização da carreira para a questão remuneratória associada à carreira. Uma outra coisa que não dá para aceitar é ouvir aqui indiretamente uma classificação da pauta que o antes apresentou na greve como algo genérico, é igualzinho a fala do ministro Mercadante na televisão outro dia. Esse outro ponto da pauta é genérico, é abstrato. Bom, só porque o ministro está há pouco tempo no governo, talvez ele não esteja andando nas universidades para saber que condições de trabalho nas universidades federais hoje não tem nada de genérico e abstrato. Não tem nada de genérico e abstrato. Só que não está circulando esse país para ver que não tem nada de genérico e abstrato nesse ponto da pauta. Uma outra questão interessante de observar é a compreensão de como tem que ser tratado no corpo de uma lei nacional o nível de generalidade necessário e suficiente para garantir, inclusive, a autonomia universitária das lacunas da lei, ou o nível de generalidade que deve constar a lei. Por exemplo, o desenvolvimento na carreira tem que ser classificado na lei como grandes conceitos que servem para todos, para quem está no interior, na capital, num doutorado. É o conceito de como tem que se desenvolver na carreira, no primeiro e segundo grau, nos colégios de aplicação das universidades, no direito, na engenharia, na licenciatura. Vocês sabem que hoje os IFES, Institutos Federais, eles têm obrigações do ensino técnico do primeiro grau ao doutorado. Eles têm a obrigação de ter pelo menos 20% de licenciaturas. Então, se nós pensarmos que precisamos diferenciar por conta de diferenças na evolução ou no desenvolvimento, uma de duas: ou nós não estamos entendendo as diferenças que nós temos, inclusive dentro das universidades e inclusive dentro dos IFES, ou então nós estamos abdicando da autonomia universitária. Por quê? Porque nós vamos dizer, como foi dito há 2 anos atrás, que vai ser genericamente assim e o MEC vai regulamentar. A culpa não é do MEC a respeito do caos que dá a carreira do IBTT, porque não consegue evoluir. A culpa é de quem topou escrever numa lei que o MEC quer regulamentar depois, uma coisa do âmbito da autonomia universitária e impossível de regulamentar genericamente a nível nacional. O que tem que constar na lei é o conceito que leva o docente para frente, e é no âmbito da instituição, porque a Constituição assim diz, e porque isso tem a ver com a melhor tradição humanista para a universidade, que essas coisas têm que ser definidas. A respeito das questões que o Juliano levantou, é enredo a negociação? Tem que entender como é que se dá um processo desse, especialmente numa categoria que não leva ao prejuízo econômico numa sociedade capitalista como a nossa. Tem categorias que param, está dando prejuízo para o patrão, e isso determina o encaminhamento da greve. Nós estamos aqui tratando de algo muito mais complexo e muito mais importante. São as posições que se colocam. É quase um tabuleiro de xadrez que faz esse processo evoluir para um lado ou para o outro. Envolve muito diálogo com a sociedade para compreender o que é a política pública de educação, o que é uma universidade federal com seu papel de referência para gerações futuras. E eu não quero comparar com país nenhum, quero falar do Brasil. Uma negociação desse tipo envolve valores concretos? Sim, envolve sim, mas a partir de conceitos que sustentam esses valores. E é isso que nós estamos colocando na mesa de negociações. Aí a última questão colocada pelo cenário que o Flávio apresenta, isso diz tudo. Efetivamente, depois deste aval que o governo e o Congresso brasileiro passaram a colocar nas LDOs, na Lei de Diretriz Orçamentária, que é uma lei superior que rege toda a elaboração do orçamento do ano seguinte, um aval a quem? Um aval aos agiotas internacionais, porque o que diz lá é que eles terão a sua remuneração assegurada. Ninguém vai pressionar o governo para tirar fora.
Para romper com isso na correlação de forças que nós temos, precisaria uma insurreição nacional, uma insurreição que está fora do cenário, pelo menos de curto prazo, para conseguir manter a negociação salarial depois de agosto. Está fora. Então, ou faz esse debate agora, ou faz esse enfrentamento agora, e é um enfrentamento complexo que inclusive envolve outras categorias. Isso é um quebra-cabeça. Se já anuncia agora que vai dar aumento para os docentes, o judiciário também que aumenta, o legislativo tem categorias agora do serviço público que certamente vão entrar em greve, porque como os docentes estão entrando em greve, vão levar a fatia maior, então não querem ficar para trás. É muito complexo esse processo. Agora, o momento dessa negociação é agora. Ninguém rompeu a negociação e a coisa tem que ir para frente desse jeito. A respeito da judicialização, estamos preparados para isso, o governo já tem feito outras vezes, tomamos todas as providências. O limite da abusividade, que pode ser por onde venha uma tentativa de judicialização da greve, nós tomamos todas as providências, todos os comandos de greve têm conselhos de ética para negociar com a instituição serviços essenciais, não vai ter dano irreparável, não vai ter coisas desse tipo, mesmo assim a greve se estabelece forte. E a questão do titular e endogenia. Eu pergunto a todos os companheiros e companheiras, qual o papel do titular até hoje com concurso externo que não dá endogenia? Qual? A última questão, que eu acho que vale a pena, inclusive porque é bem dirigida aqui a respeito da URP, né? Como é que ficam os direitos anteriores? Nós temos nos batido ao limite em relação a essa questão. Inclusive o drama de ter a RT, a retribuição por titulação, separada do vencimento, e o governo diz em valores nominais. Só vai aparecer lá numa tabela anexa que sabe lá como vai ser tratado. Temos convicção de que o governo, ao dizer estamos estruturando uma carreira nova e criando um termo de não opção, prestem atenção nisso. Todo docente, no dia seguinte que for publicada essa carreira na forma que o governo apresenta, ele diz: está garantido a ininterruptibilidade no tempo de serviço, e só. É um novo regime, e todos nós temos que fazer uma opção de entrar naquele novo regime, com as condições daquele novo regime. E lá naquela nova carreira está dizendo: a remuneração vai ser só isso, mais aquilo. Sabe o que é o termo de não opção? É assim: todos os docentes atuais vão entrar na nova carreira, salvo se assinarem um termo de não opção irretratável. E isso vai ser considerado pelo governo um movimento voluntário de cada um de nós de entrar na nova carreira. É por isso que o ANES colocou no seu projeto de carreira um artigo 5º que diz: ficam resguardados todos os benefícios, direitos, garantias e vantagens pessoais adquiridos anteriormente pelos ocupantes dos cargos de carreiras reestruturadas por esta lei, inclusive dos aposentados e pensionistas, decorrentes de norma em vigor à época da concessão ou decisão judicial, garantidos para todos os efeitos a irredutibilidade remuneratória. Achamos essencial esse tipo de artigo, porque sim, tem uma espada nessa transição a respeito de qualquer tipo de direito individual, tanto os concedidos administrativamente, essa questão da lei, como os concedidos pela via judicial. Então, isso aqui é um exemplo só, e eu não vou avançar por causa do tempo, de um conjunto de grandes outros elementos que estão em disputa por baixo dessa proposta. Alguns conceituais em relação à universidade que queremos e alguns do ponto de vista objetivo dos direitos de todos nós. Acho que o debate é riquíssimo. Semana passada tivemos lá na casa do professor um debate riquíssimo também, e a oportunidade da greve é exatamente porque esse debate que já começou em 2010, que sim, tinha 20, 30, 50 em cada assembleia, mas construiu essa proposta e que agora pode contar ainda bem com 200, 300, 1.000, 5.000 em cada assembleia. Vamos à luta e desse jeito nós vamos fazer essa projeto. Muito obrigado pelo debate, vocês foram maravilhosos, vou dar 2 minutos para considerações finais com o Chu, agora invertendo, depois com o professor Gil, e aí a gente encerra o nosso debate. E a URP? Acabei de falar da URP. Pela construção legal que o governo faz na sua proposta, com essa questão do termo de não opção, há uma possibilidade concreta, sim, de ser considerado quem entrou na nova carreira, entrou só com o que a nova carreira diz que é o salário. Por isso
nós botamos esse artigo 5º aqui na nossa proposta. Só um momentinho. Mas, indo na linha da finalização aqui, é desse jeito que a gente faz a universidade. Não vejo outro jeito de fazer a universidade que não sejamos todos nós nos olhando, debatendo com os estudantes, com os professores, com a sociedade, com os demandantes das políticas sociais da universidade. Nós vivemos uma quadra histórica, né? E há valores envolvidos nisso, há uma construção sociológica em relação a isso, há uma certa apropriação, uma certa permeabilidade aos valores do capital na nossa socialização que tentam desqualificar os espaços coletivos. É sistêmico nas universidades, não fica que a sala de aula é secundário, que as assembleias são secundárias, que os encontros de pessoas são secundários. Isso é ideológico, isso é disruptivo para o projeto da universidade. Então, esse aqui é o momento vivo que é daqui que nós vamos concluir. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos e a disponibilidade para estar quantas vezes for necessário para debater carreira e outros temas aqui da pauta do ano. Muito obrigado. Professor Gil. Bom, só nos 2 minutos finais aqui. Primeiro, essa questão do rompimento das negociações, nós achamos que não foram rompidas ainda, mas não descartamos de forma alguma que venham a ser rompidas, até porque os discursos e as impressões que a gente tem são as que o governo talvez venha a não querer cumprir o compromisso que fez de equiparação da nossa carreira com a ciência e tecnologia. Com relação àquilo que foi assinado por nós em 2008, também não vou deixar passar batido. Em 2008, eu vou dizer de novo, nós fomos a única entidade que assinou para o magistério superior conquistas históricas para todos vocês que estão aqui e para os que virão, que é a eliminação da GAE, que rebaixava muito o nosso crescimento básico, que está claro para todos que deve ser maior. Conseguimos conquistar a isonomia entre ativos aposentados, que hoje existe, antes não existia. Conseguimos igualar o magistério superior ao BTT, que antes não era, né? E tivemos um percentual de reajuste bem superior à inflação, como todos sabem, e foi por isso responsável por tudo isso. Regulamentação um detalhe desastrado que o governo tratou desastradamente, e que felizmente não fez seu dever de casa, que era ter regulamentado direito a passar de 1 para DPs. Agora, é importante que se diga, e todos aqui sabem disso, especialmente os que entraram em 2006 ou antes, sabem que comparar salário de adjunto 1 com salário de adjunto 1 hoje, é importante que se faça. Eu tenho todos os dados, posso deixar aqui para vocês, os dados com todos os números do DIEESE e tal. É verdade que o adjunto 1 hoje e o adjunto 4 também recebe menos do que recebia em janeiro do BDC, recebe da ordem de 80%, recebe 20% a menos. Temos os dados, isso depois não é um caso ficar debatendo aqui. Mas também sabe muito bem que quem, por conta da criação de associado, que foi um passo à frente importante, quem virou associado, hoje, não sei se todos têm esse número, ganha cerca de 20% a mais do que ganhava em 95 em termos reais. Queria concluir só dizendo o seguinte, que temos de fato uma grande divergência que apareceu aqui, que há um aspecto da nossa luta, que é um aspecto central, que é um aspecto que diz respeito à remuneração, sim. Não tem a ver só com reestruturação de carreira, tem a ver com a nossa remuneração. Nós temos uma divergência. A nossa remuneração, a nossa especificidade não tem que ser confundida com o conjunto de todo o funcionalismo. Nós somos contra dizer que tem que tratar isso só para o conjunto do funcionalismo. Nós somos contra dizer que tem que ter reajuste linear para todos, porque isso é um encontro com erro. Por que é um erro? Porque há determinadas categorias, como a nossa, que estão subvalorizadas. Então, reajuste linear igual para todos é admitir que todas as posições relativas e todos os ganhos servidores estão bem equacionados, o que é falso. Então, o que nós estamos dizendo é, vamos tratar a nossa especificidade, vamos lutar pela nossa melhoria salarial, e isso, em qualquer movimento de confronto forte, tem que ser um ponto central. Muito obrigado. Muito obrigado.